a incredulidade nos impedirá de entrar na nova terra. Precisamos estar atentos a isso. A fé é muito importante nessa nossa caminhada. Olha o que diz o texto. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Se a contagem de Israel, de 20 anos para cima, foram mais de 600 mil homens. Desses 600 mil homens, só 2 entraram na terra. Lembra muito a passagem, né? Entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho e conduz à perdição. Eles não entraram na terra, porque não creram. Não acreditaram. Então, desculpe. O que realmente pode nos barrar de entrar no céu não são os gigantes da vida, as dificuldades, nem os exércitos inimigos, porque nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, né? As forças espirituais do mal. Não são os gigantes, não são os inimigos, e sim a incredulidade. Porque Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. O pecado da dúvida tem o poder terrível de nos impedir de entrar na nova terra. Lá no Apocalipse 20 diz: ficarão de fora os incrédulos, os abomináveis, os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Olhe para o povo de Israel no deserto. Eles tinham a nuvem de Deus os guiando de dia e uma coluna de fogo os aquecendo e iluminando à noite. Não faltava sinais visíveis da presença de Deus com eles. A presença do Pai era palpável, constante e visível. E ainda assim, eles escolheram desconfiar. Como Moisés lamentou: mas nem por isso crestes no Senhor. Eles viram todos os sinais que Deus operou no Egito. Mesmo assim, eles não creram no Senhor. Alguns pensam que se nós começarmos a vermos milagres, nós vamos ficar firmes na fé. Não. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsai. Porque os sinais que foram feitos em ti, se fossem feitos em Sodoma, eles teriam se arrependido, né? Essa incredulidade indignou a Deus, fazendo com que aquela geração fosse mandada de volta para o deserto. Não, vocês iam entrar, agora não vão não. Voltem. Vocês vão passar 40 anos no deserto. Até que todo mundo morra, essa geração, e aí então os seus filhos, né, lá entrarão. Deus, essa incredulidade ignorou, fazendo com que aquela geração fosse mandada de volta. Contudo, em meio a essa tragédia, brilham os exemplos de Caleb e Josué. Só 2. Josué e Caleb foram dos 12, um dos 12, né? Os 2 foram representando as tribos. Homens que perseveraram em seguir o Senhor e por isso receberam a herança. O Senhor disse: Caleb vai entrar, Josué vai entrar. E quando eles entraram, por exemplo, Caleb tinha 84 anos. 84 anos quando entrou. Que a nossa fé seja como a deles. Não fechemos os olhos para o cuidado contínuo de Deus. Creiamos, confiemos e perseveremos até que nossos pés pisem na nova terra. É verdade que não tem nenhuma nuvem, coluna de fogo, mas a misericórdia do Senhor se renovam cada manhã. Estamos de pé, estamos firmes, é o Senhor que nos sustenta. Muitas vezes
Tratamos a dúvida como uma fraqueza compreensível, mas esquecemos o peso espiritual que ela carrega. Duvidar é algo sério, não é algo simples. A verdade é que a falta de fé na pessoa e na palavra de Deus é uma ofensa gravíssima. Quando não cremos, estamos no fundo chamando Deus de mentiroso ou questionando o seu poder. Lembra do capitão nos dias de Eliseu? E Eliseu disse, olha, dia tal vai ter comida e abundância. Ele disse, ainda que Deus possa abrir janela do céu, como é que isso vai acontecer? Duvidou da palavra e do poder de Deus. Imagine a dor do Senhor a olhar para uma geração que viu seus grandes milagres, ouviu a triste constatação de Moisés, mas nem por isso crestes no Senhor. Deus deseja ser crido, confiado e amado. O autor de Hebreus nos lembra de que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que deseja verdadeiramente se aproximar do Pai e cruzar os portões da nova terra, precisa banir a incredulidade do coração e confiar plenamente que o nosso Deus existe e é fiel e recompensará ricamente todos aqueles que o buscam de todo o coração. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, precisamos entender que as demonstrações contínuas da graça de Deus agravam mais a ofensa de não crer no Senhor e em sua palavra. Quer dizer, Deus tem feito muitas coisas por nós e em nós. Então, quando nós deixamos de acreditar, é uma ofensa gravíssima. O povo de Israel teve o privilégio inestimável de ter o próprio Criador caminhando à frente deles. Deuteronômio 1:33, por todo o caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem. No entanto, mesmo cercados por esses milagres, eles escolheram duvidar. Irmãos, é terrível isso quando a gente pensa. Eles não tinham uma Bíblia, mas eles tinham a nuvem. Eles tinham a coluna de fogo. E mesmo assim não acreditam em Deus. O que é que pode ser feito mais para um indivíduo desse? É por isso que o juízo divino foi tão severo e definitivo contra aquela geração. Olha o que diz Números sobre esses homens. O Senhor falando, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz, todavia puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Pesada. Deus é amor, mas também é justiça. Quando fechamos os olhos para os milagres que já testemunhamos, a nossa dúvida deixa de ser uma simples fraqueza e se torna um desprezo direto ao amor do Pai. É verdade que nós hoje não estamos vendo muitos milagres, no sentido de curas, mas de vidas transformadas. Pessoas que nós conhecíamos, que andavam nas trevas e agora estão na luz. É o poder de Deus manifesto. Deus, irmãos, é infinitamente amoroso, gracioso, paciente conosco. No entanto, precisamos ter a clareza espiritual de que a única coisa que desperta a ira de Deus é o pecado. Incredulidade é pecado, não crer. Quando escolhemos o caminho da rebeldia e da murmuração constante, estamos caminhando para o precipício. 10 vezes eles se queixaram, sempre estavam se queixando.
A história de Israel no deserto é um alerta doloroso. A palavra nos diz que o Senhor ouviu todas as palavras de dúvida daquele povo. Diz que indignou-se e jurou. Então, quando eu reclamo da minha sorte, quando eu estou blasfemando no meu interior, Deus observa, porque o Senhor tu me sondas e me conhece. Sabe o meu deitar? De longe penetras no meu pensamento. A teimosia deles os levou a uma sentença trágica. Os próprios lábios que murmuraram selaram o destino deles de morrer no deserto, sem jamais pisar na terra prometida. Que possamos aprender esse relato, sim, porque com tua boca serás justificado, com tua boca serás condenado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vigiemos nossos lábios e o nosso coração. Abandonemos hoje mesmo qualquer postura de teimosia diante do Pai, escolhendo a submissão e a gratidão, para que a gente não perca o privilégio de entrar no descanso que Ele preparou para nós. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Existe um alerta muito sério nas Escrituras que jamais podemos ignorar. A verdade dura é que Deus impedirá os incrédulos de entrar no paraíso eterno, porque a incredulidade obstinada ofende profundamente a santidade de Deus. A história de Israel nos mostra que uma geração inteira ficou de fora da terra prometida porque duvidou de Deus. Apenas os que perseveraram em seguir o Senhor de todo o coração, como Caleb, receberam a herança. Isso deve nos levar a uma profunda e sincera reflexão sobre as palavras de Jesus em Mateus, que eu acabei de citar. Hoje, muitos se enganam com uma fé superficial. Chamam Jesus de Senhor, cantam louvores e até participam de obras grandiosas, mas nos bastidores não fazem a vontade do Pai e vivem na prática da iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No grande dia, essas pessoas descobrirão da pior forma que ser religioso de maneira displicente, não real, não verdadeira, não abre as portas da eternidade. Deus procura a verdadeira religião, diz Tiago, cuidar dos pobres, das viúvas em suas necessidades. Que possamos avaliar nossa própria caminhada e buscar uma fé verdadeira e obediente, para não ouvirmos o terrível nunca vos conheci. Mas assim, para entrarmos no reino com a mesma perseverança que garantiu a vitória de Caleb. Vamos fazer parte do grupo de Caleb. Quando alguém lhe perguntar, você é de que escola? Eu sou da escola de Caleb, eu sou da escola de Josué, que foram fiéis ao Senhor, né? É muito comum querermos as bênçãos de Deus e o acesso ao céu, mas muitas vezes resistimos em seguir as regras do Senhor, em obedecer os seus mandamentos. Contudo, a palavra é inegociável. Deus não deixará entrar em sua terra quem desobedece a sua palavra. A terra é para os fiéis e verdadeiros. O relato, então, de Deuteronômio nos traz um temor santo. Até mesmo Moisés, o grande líder e amigo de Deus, sofreu as consequências da desobediência e foi impedido de entrar na terra prometida. Claro que aqui é um simbolismo. O pastor desde o começo falou que é um simbolismo. Mas vejam, por que Moisés não entrou? Porque Deus disse, fale a rocha, e ele feriu a rocha. Ele não obedeceu. Por essa desobediência, por essa incredulidade, Moisés, você não vai entrar. Lembre, a diferença de Moisés para esses homens é que o Senhor disse, você não vai entrar, mas eu vou deixar você ver. Os outros não viram. Mas Moisés viu, foi levado no monte e contemplou, veja a terra que eu vou dar ao povo. Ele
Oh, Deus, deixa eu entrar, não fale mais comigo. O Senhor disse para Moisés, não fale, não insista, você não vai entrar. A tarefa foi passada a Josué. Se Deus foi tão rigoroso com o seu grande profeta, por que acharíamos que ele faria vista grossa para a nossa rebeldia hoje? Ah, se eu não obedeço hoje, será que lá quando eu chegar, Senhor, Senhor... Às vezes alguns com carteirinha, né? Carteirinha de membro de igreja, da carteirada. Não, você não entra aqui não, meu filho. Eu conheço você. A justiça e a misericórdia do Senhor andam de mãos dadas, pois a palavra nos mostra que Deus deixará entrar na terra prometida os crentes perseverantes e os menores que ainda não chegaram à idade da razão. Sim, é interessante essa questão dos menores ali, porque o povo incrédulo no deserto usou os próprios filhos como desculpa para o medo, dizendo que eles morreriam nas mãos dos inimigos. Mas o Senhor revelou essa lógica humana, mas o Senhor reverteu essa lógica humana e declarou. O que é que declarou? Vamos ler aí? E vossos meninos, de que dissestes? Não botou não, né? Por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e a eles possuirão. Ironicamente, os pequeninos que os pais temiam perder foram exatamente os que herdaram as promessas de Deus. Um dos maiores fardos, irmãos, que podemos tentar carregar na vida é a ilusão de que podemos conquistar o céu pelo nosso próprio esforço. Os católicos antigamente faziam romarias, pagavam promessas, antes mesmo de Lutero, né? Com o objetivo de conquistar. A dura, porém libertadora verdade é esta: ninguém entrará no paraíso eterno através de boas obras. Por mais que tentemos ser bons, a nossa natureza é falha, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E toda boa obra que realizamos acaba de alguma forma misturada com impurezas, seja por orgulho, egoísmo ou motivações erradas. Como então podemos ter esperança? Se está na igreja, envolvido na igreja, trabalhando, dizimando, isso não vai me dar acesso ao reino. O que fazer? A resposta do apóstolo Paulo é o que acalma e salva a nossa alma. O homem é justificado por obra, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A ponta para a eternidade não é construir com os tijolos do nosso bom comportamento, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Paremos de tentar justificar nós mesmos diante do Pai. Abandonemos o peso da religião baseada em méritos e descansemos na maravilhosa certeza de que somos aceitos e salvos não pelo que fazemos, mas exclusivamente pelo que Cristo já fez por nós. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se sentimos que a nossa fé está fraca, prestemos atenção à fonte da qual temos bebido. A fé em Deus não cai do céu como um passe de mágica. Ela só chega à nossa vida quando intencionalmente buscamos a sua voz, ouvindo a pregação do Evangelho ou lendo a Bíblia. A fé precisa de nutriente e é a palavra de Deus. Porque está escrito, a fé vem pela pregação. Se queremos mais fé, precisamos mais da palavra de Cristo. Examinai as Escrituras. No entanto, ouvir é apenas a metade do caminho.
Como podemos provar que realmente cremos naquilo que lemos ou escutamos? A resposta está em nossas ações. A fé sem obras é morta. A nossa fé vai se evidenciar pela atitude diante do que Deus tem revelado. Olhe para Abraão. Ele ouviu a promessa do Senhor, mas a sua fé só foi validada quando ele obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Quando Deus pediu o filho, Isaque, ele deu o filho, ofereceu seu filho. A fé não é apenas crer passivamente que Deus falou. É ter a coragem de arrumar as malas, dar o primeiro passo e obedecer, mesmo quando o destino final ainda não está visível, o novo céu e a nova terra. Alimentemos a fé com a palavra e em seguida coloquemos a fé para caminhar. Lembre, quem tem fé tem obras. Quem tem fé obedece. Quem tem fé age como Raabe, esconde os espias.